Olá a todos, você está no Prova Final, um programa realizado na TV Justiça em parceria com a rede LFG de ensino. O meu nome é Alessandro Spielborgs, a minha matéria é Direito Tributário e o tema do dia de hoje é lançamento tributário. Lembrando que o nosso programa é dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, nós temos exatamente o tema do dia, como eu acabei de informar para vocês, lançamento tributário. No segundo bloco, você tem as perguntas ao professor, pergunte ao professor, para que a gente possa avaliar as dúvidas a respeito exatamente desse tema. E no terceiro e último bloco, nós teremos o X da questão, onde eu tenho condições de verificar 2 testes anteriores do exame da ordem. Fique aqui comigo para você saber um pouquinho mais a respeito desse carnê do IPTU que você recebe em casa, bem como a respeito daquela comunicação do IPVA que você também recebe em casa. O programa Prova Final só está começando. Fique comigo. Iniciamos então o nosso primeiro bloco, tema do dia. Tema do dia de hoje, que é o lançamento tributário, para que então a gente tenha condições de verificar e saber um pouquinho mais a respeito desse procedimento de cobrança de um determinado tributo. O lançamento tributário, ele tem o seu conceito, a sua definição prevista pelo Código Tributário Nacional, embora exista legislação específica, legislação extravagante, versando sobre o mesmo tema também. Entretanto, hoje, a gente vai falar sobre o lançamento especialmente ou especificamente através do Código Tributário Nacional, que já nos traz várias informações a respeito desse elemento que é imprescindível para a cobrança de qualquer tributo. O lançamento tributário, ele é uma atividade administrativa vinculada à administração pública e imprescindível, como eu falei para vocês, para cobrar qualquer tributo. Seja esse tributo um imposto, seja esse tributo uma taxa, ou até mesmo uma contribuição. Lançamento tributário, então, não se esqueçam, ele é imprescindível para se cobrar um tributo, ou seja, qual for o tributo. Bom, vamos com calma então, vamos saber, vamos descobrir em que momento surge o lançamento tributário, em que momento esse lançamento ele deve existir, em que momento esse lançamento ele deve ser efetuado, ele deve ser promovido. Bom, a gente sabe muito bem que todo e qualquer tributo nasce com a prática do fato gerador. Sim, é verdade, o fato gerador, aquele ato que um determinado indivíduo pratica, que é exatamente igual à previsão legal. Ou melhor, você lembra muito bem que a legislação, ela determina uma chamada hipótese de incidência. A legislação, então, ela prevê hipóteses que podem ser praticadas ou não. Ocorre que, se um determinado indivíduo, se um determinado contribuinte pratica algo que está previsto em lei, e aquilo que o contribuinte ou que aquele indivíduo praticou é exatamente igual ao que está descrito na lei, aquele fato praticado pelo contribuinte, ele gera uma consequência. Quando um determinado indivíduo pratica um ato que é exatamente, que se encaixa perfeitamente naquilo que está previsto em lei, surge no direito tributário chamado fato gerador. Ora, o que é o fato gerador? O fato gerador ou fato imponível, a gente não vai criticar, o objetivo aqui nesse momento não é criticar a expressão prevista no CTN. O fato gerador se dá, ou ele ocorre toda vez que você pratica um ato exatamente igual ao que está descrito em lei, aquilo que está descrito na chamada hipótese de incidência. Ok. Sabendo disso, então, você tem que lembrar o quê? Que a partir do momento que você pratica um fato gerador, automaticamente surge a chamada obrigação tributária. É isso mesmo. Se você pratica um fato gerador, se você pratica um fato que está determinado por lei, por consequência lógica, você é obrigado a pagar um tributo. Você tem que pagar um tributo. Você é obrigado a pagar um tributo, haja vista que o tributo, seja qual ele for, é uma prestação pecuniária compulsória, ou seja, obrigatória.
Se é obrigatória, portanto, se você praticou o fato gerador e, por consequência natural, você é obrigado a pagar um tributo e você sabe dessa necessidade, a minha pergunta que fica é: a partir de que momento o fisco ou a administração pública terá condições de exigir esse tributo de você? Exatamente isso que você tem que pensar. Você, contribuinte, você, indivíduo, você, cidadão, é obrigado a pagar um tributo a partir do momento que você pratica um fato gerador. Mas a dúvida é: em que instante, ou a partir de que momento, a partir de que instante, a administração pública pode cobrar esse tributo de um contribuinte, ou de nós, contribuintes, de um determinado cidadão? Todo tributo, para ser exigido por parte da administração pública, e aí quando eu falo administração pública, muitas das vezes eu vou usar a denominação fisco, todo tributo para ser exigido depende da constituição de um crédito tributário. Exatamente isso. É o crédito tributário que dará, na verdade, a esse tributo, à sua obrigação, a exigibilidade. Espera aí, que história é essa? Você é obrigado a pagar o tributo, não é isso? Sem dúvida nenhuma. Ocorre que o fisco precisa exigir esse tributo de você. E como que o fisco, como que a administração pública faz para exigir ou para promover e constituir um crédito tributário? Como que a administração pública tem, quais são os passos, qual é o caminho que a administração pública percorre para constituir um crédito tributário e, por consequência, exigir um tributo? Ora, como eu disse para vocês, para se constituir um crédito tributário, é imprescindível uma atividade administrativa. Uma atividade administrativa, mas uma atividade administrativa que esteja vinculada à lei. Que atividade administrativa é essa plenamente vinculada? Aliás, algo que é descrito até pelo próprio CTN logo no seu início, lá no artigo 3º, quando o CTN traz para a gente a definição de tributo. E vale a pena lembrar, qual é o conceito de tributo? E ali a gente tem uma dica preciosa a respeito de lançamento. Qual é o conceito de tributo? Você lembra? O conceito de tributo é simples, segundo o CTN. Tributo é toda uma prestação pecuniária compulsória, instituída em lei, né, cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada, e que não constitua sanção a ato ilícito. Ora, eu repito aqui de forma bastante devagar, né, vagarosa, aqui para a gente entender. Então, tributo é prestação pecuniária, tudo bem, compulsória, ótimo, instituída em lei. Isso é certo. Mas o que eu queria destacar nesse momento é como que essa prestação pecuniária compulsória, portanto obrigatória, que vem instituída em lei, ela deve ser cobrada pelo fisco. O próprio CTN, então, nesse artigo 3º, ele vai informando: essa prestação pecuniária deve ser cobrada mediante atividade administrativa. Que atividade administrativa é essa? Essa atividade administrativa que é elucidada pelo artigo 3º do CTN, exatamente o nosso tema do dia, que é o lançamento tributário. O que você não pode esquecer é que essa atividade administrativa, ela é plenamente vinculada. Ou seja, o que eu quero dizer com plenamente vinculado? Melhor, o que o CTN quis dizer com atividade administrativa plenamente vinculada? Quando você pensa em uma atividade vinculada, um ato vinculado, você naturalmente já tem que afastar qualquer tipo de critério que esteja muito próximo àqueles do direito administrativo, como, por exemplo, os critérios de conveniência e oportunidade. Ou por acaso você acha que o fisco, a administração pública, pode cobrar um tributo no momento que ela bem entender?